Oi, gente, hoje eu tô aqui com o Paulo Barros, do canal English Winner, que provavelmente vocês já conhecem, até porque eu já mencionei várias vezes aqui nos meus vídeos. Paulo, conta um pouquinho do teu canal pra eles. Então, o meu canal no YouTube é um canal que ensina inglês e também fala sobre morar nos Estados Unidos e tudo mais. Assistam. Recomendo muito, o link dele vai estar aqui na descrição. E no vídeo de hoje a gente vai responder as perguntas que vocês deixaram nas nossas redes sociais. A primeira pergunta que a gente vai responder é do Alexandre Banks, que é uma pergunta mais de curiosidades, assim, de cultura dos Estados Unidos, e o Paulo já morou nos Estados Unidos muitos anos, né, Paulo? Ele quer saber como falar sobre medidas em inglês e também sobre comprar calçados. Bom, existem as medidas matemáticas que são diferentes também, né? Que eles falam, em vez de centímetros, é inches e fala-se mais São polegadas, né? Exatamente, mais em yards, que são jardas, e miles, que em vez de o que a gente usa quilômetros, eles vão falar miles. Milhas. O carro ali, tudo é miles. Também para medidas de líquidos, por exemplo, o refrigerante e copos, tudo eles vão falar 12 ounces, que seria uma outra medida e não ao invés de ml, que se diz. Mas também, o que acontece? Tem essa curiosidade, quando é uma Coca-Cola de 2 litros, se diz 2-liter Coke. Peso também será em pounds, então quando você vai comprar no mercado, você vai falar de peso, é pounds. E se eu quero dizer o meu peso, assim? Aí você vai falar, eu peso tantos pounds, libras, né? Então, I weigh 107 pounds. Para tudo isso tem uma tabela, né? Você vai lá na tabela e vê o equivalente, né? Aí para ver as conversões, né, das medidas de um para o outro. E a altura das coisas é em feet, ou foot, que seria pés, e não em metros, né? Tudo isso existe, não é que você não vai chegar lá e vai dizer que não tem metros nos Estados Unidos. Mas é o mais comum. Mas eles não vão medir uma coisa quando eles falam metros quadrados, eles vão falar square foot. E ele também queria saber da roupa, como que é? Então, o tamanho de roupas é small, medium and large, pequeno, médio, grande. E o número de tênis são numerações, tênis, sapatos, são numerações também, mas aí geralmente você pode pesquisar e tem umas tabelinhas que dizem qual é o equivalente. Uma coisa interessante também para saber que existe lá é, por exemplo, assim, o tênis lá, o número 8, que seria mais ou menos o equivalente a 38 aqui, tem o 8,5. Eles trabalham com essa numeração metade. É o meu sonho. É bem mais prático do que no Brasil. Aqui, ou tu pega um número muito grande ou aquele que já está afundando o dedo no sapato. Então, o que acontece? Lá tem o 8,5, 9,5. Uma coisa legal lá que também tem, que não tem aqui, que é o wide, que seria para as pessoas que têm o pé mais largo, exatamente. Então, existem sapatos, tênis também, tem em muitos lugares que você compra, não é uma coisa, tem que ir numa loja especial. Então, você tem aquele mesmo tênis wide, que seria mais largo para acomodar o seu pezinho. Então, de medidas é isso. Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. O Anderson Vecchia e o Evandro Oliveira fizeram perguntas sobre a pronúncia do TH, né? Que é o som de th ou de the. Eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre esse assunto, então eu recomendo que vocês assistam, se não assistiram ainda. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas o Anderson fez uma pergunta super interessante que eu não falei nesse vídeo que eu mencionei pra vocês, que é como pronunciar a sequência de TH e S, como em 6th Street, que fica meio complicado mesmo de articular, Exatamente. né? Então vai depender da velocidade de fala que você tá falando. Se for mais devagar, você vai pronunciar os dois sons, 6th Street. Mas se for na fala rápida, você vai tirar esse som de TH e fazer um S longo. Então vai ficar 6th Street, né? É isso aí. E lembre-se, the faster you talk, the more stuff you drop. Ou seja, quanto mais rápido você fala, mais coisas vão cair nas palavras. Bom, uma dúvida de gramática agora da Aline Silva. Ela perguntou por que se diz I am afraid e não I have afraid. Muito bem. Primeiro, porque são línguas diferentes, né? Português e inglês. Então, várias coisas que você vai falar em inglês, você não vai achar uma forma que você vai dizer, é igual ao português. Então, algumas vezes funciona, mas nem sempre. São nem duas... sempre. Pelo mesmo motivo que se diz I am 35 years old. Eu sou, né? Tantos anos velho. Exatamente. Em vez de dizer I have. Então, se diz I am afraid. Ou, se você quiser, você pode usar I have fear,
de alguma coisa, né? Então Eu tenho medo, né? Medo. Mas porque fear é um substantivo, então você pode dizer I have fear, mas afraid é um adjetivo. Então você não pode ter um adjetivo, você é ou está algo. Exatamente. Você Então tem é essa alguma diferença também. Mas a questão é, não se preocupe muito com isso não, simplesmente são duas línguas diferentes, tem sintaxes diferentes. Então, por isso que não dá pra ficar traduzindo tudo ao pé da letra também. Exatamente. Então, agora, é uma pergunta sobre perguntas. Oh, que legal. Carolina perguntou quando se usa ou não o do e o does em perguntas e respostas. Está relacionada à pergunta do Emanuel, que disse que já viu em inglês frases curtas de interrogação como it's you, em que a pessoa não está invertendo o verbo to be para o começo. Então, é uma interrogação que não está com a estrutura de interrogação. Exatamente. Bom, quando se usa o do e o does? Aquele do e o does, que é a terceira pessoa do do, para formar a pergunta utilizada, ele não tem tradução em português. Ele é simplesmente, praticamente uma peça. Tipo assim, ó, para fazer uma pergunta, tu tem que jogar aquela pedra ali junto. Então, vamos exemplificar, só para ficar mais claro. Você fala, what do you do? Então, o que você faz? O Exatamente. primeiro do não tem significado nenhum, ele só está ali como um verbo auxiliar para dizer que é uma pergunta. Exatamente. E o segundo do, que é what do you do, esse do sim tem o significado de fazer, né? Exatamente. Esse é o verbo de conteúdo, vamos dizer É assim. somente, eles casualmente são a mesma palavra. Então, essa é a função. Você sempre vai utilizar o do e o does para fazer perguntas. Agora... No presente. Exato. Agora, existe uma forma, sim, de fazer perguntas em inglês que não se utiliza o do e o does, apenas mudando a entonação, assim como a gente faz no português. Seria ótimo se fosse todas as vezes. Mas se utiliza isso para expressar surpresa de alguma coisa. Então, por exemplo, eu digo para um meu amigo, I went to that party. Eu fui àquela festa. Ele pode simplesmente pegar aquela minha afirmação e transformar numa pergunta, porque ele está surpreso e fala, you went to that party? Então fica assim, você foi naquela festa? E não, Tipo, did you go to that party? Ou você pode também falar, you did? Tipo, você foi? né? Exatamente. Não tá na interrogativa. Irene Naomi perguntou, já li e reli sobre isso, mas ainda não posso dizer que sei usar o to take for granted. Então é uma expressão. To take for granted significa pressupor ou ter por certo alguma coisa. Então, eu separei algumas frases de exemplo aqui. Então, he may win the election, but don't take it for granted. Então, não está garantido. Ele pode ganhar a eleição, mas don't take it for granted. Não é uma garantia. Então, não tome isso como certeza. Então outro exemplo é, these spoiled kids take for granted all their comfort and money. Então, o que significa isso? Que eles acham que o dinheiro vai estar sempre lá, sempre esteve lá. Então, eles têm por certo todos esses confortos e dinheiro. Então, Tipo, não dá muito valor, eles acham que... achar que vai estar lá para sempre. Eu acho que é mais ou menos esse sentido. Então, agora vamos para outra pergunta, que é, Nathanael, qual a diferença e quando eu uso may e can? Thanks. Ok. Bom, primeiro nós precisamos estabelecer aqui uma coisa só para não ter confusão, que nós estamos falando do sentido de permissão de may e can também. A diferença, simplificando, é que may você vai ser mais polite, então mais formal, e o can você seria não menos educado, mas numa situação mais informal. É o que se usa no dia a dia, por exemplo, chega numa lancheria, can I have não sei o que. Ninguém fala may I have. Algumas pessoas sim, mas enfim, a diferença é essa. É formal may e informal can. E pausa pro Paulo falando lancheria, porque no resto do Brasil se fala lanchonete, né? A gente fala lancheria. A Juliana Mota e o Tialen Vinícius fizeram perguntas parecidas, assim, sobre o uso do ING. Então, eles querem saber por que nem sempre uma palavra, por exemplo, como walking, significa caminhando. Às vezes, walking pode significar caminhar. E eu separei 3 situações para vocês. Bom, a primeira situação é quando o verbo é o sujeito da frase. Então, por exemplo, em português você diz, fumar é um mau hábito. Fumar, o verbo no infinitivo. Mas em inglês você vai dizer, smoking is a bad habit. Então, o smoking é o sujeito da frase, mas significa fumar em português. A segunda situação que se usa o ing é após algumas preposições. Então, por exemplo, quando você diz, please have a drink before leaving. Esse leaving, esse verbo leave, tá com ing por causa do before, que é uma preposição que pede esse ing depois, né? E muitos de vocês comentam nos meus vídeos, o que eu acho muito legal, vocês querem agradecer e vocês falam
thanks for help me. E isso tá errado porque o for também pede o ing. Então você tem que agradecer assim, thanks for helping me. E a terceira situação é que alguns verbos pedem também o gerúndio depois. Então, por exemplo, você diz I want to eat. Mas, quando você usa o verbo dislike, você tem que usar eating. Então, I dislike eating. Então, a última pergunta que eu peguei aqui é do Instagram. Very good. É sobre os possíveis usos do verbo get, que são muitos, e vem do believer. Ok, então o primeiro uso seria obter, receber, comprar. Então, por exemplo, I got my money back. Eu recebi meu dinheiro de volta. Outro exemplo, she got a new car. Ela ganhou ou conseguiu, obteve um carro novo, comprou um carro novo. Outra forma de usar o verbo get é alcançar ou chegar em algum lugar. Então, I got home late last night. Eu cheguei em casa tarde ontem à noite. E a outra forma é ficar, mas no sentido de se transformar em alguma coisa. Então, por exemplo, it's getting hotter. Está ficando mais quente. Se vocês quiserem ver por que a gente não fala todas essas significados do get, só abram um dicionário e vejam o que tem de significado do get. Eu contei um dia, são mais de 130 por aí. E eu também já fiz um vídeo falando sobre get, mas com phrasal verbs. Vou deixar o link aqui na descrição também. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado. A gente adorou responder as perguntas de vocês. Ficou super feliz, que é a primeira vez que eu faço isso e é a tua primeira vez também, né? É, que respondo perguntas do canal ou das redes sociais é a primeira vez. E se a tua pergunta não foi respondida no nosso vídeo, não fica triste, porque algumas delas foram tão boas, tão complexas, que não daria pra responder num vídeo assim com várias perguntas. Então a gente guardou essas perguntas pra responder talvez em vídeos específicos. Não que eu nunca tenha respondido uma dúvida num vídeo, é que eu uso dúvidas que deixam às vezes no canal pra fazer um vídeo, mas hoje a gente botou o nome do pessoal aí pra também ter uma participação com vocês, muito legal. Bom, Paulo, obrigada por aceitar participar do meu canal pela segunda vez. E continuam deixando suas dúvidas, foi super legal mesmo fazer esse vídeo, também tem o primeiro vídeo que eu fiz lá, né, que tá no meu canal com respostas sobre aprendizado de inglês. Então continue nos acompanhando, see you next class. Next video, bye bye. Bye bye. E se eu quero dizer o meu peso, assim, como que eu uso? Não sei. Lecheria. Inclusive tem aquela música Like- I don't back no lecheria. I don't practice I don't practice. Então, eu acho legal falar, Tá, ensinar. beleza, vai falar rápido. Tá? Não precisa ficar nervoso. Não. Eu posso responder, né? The Calma. faster you talk, the more stuff you drop. Ah, eu adorei isso. Tá. Assistam esse vídeo também. Fala uma coisa, foi Tá. muito legal. Obrigada, pessoal. Então, não, agora sim, sem sacanagem, profissionalismo. Tá. Bom, Paulo, obrigada. Ai, meu Deus. Aquela inspirada ali. Eu vou ficar 80 horas editando isso.